Paz e bem. A casa deve ser um altar, não um vitrine de vaidades ou relíquias de trevas. São Francisco de Assis, que via Deus em cada pedra e flor, nos lembra: o lar consagrado exala a luz. Mas muitos enfeites, por ignorância ou modismo, trazem amarras espirituais e brechas ocultas. Hoje, vamos desmascarar 5 decorações que podem estar amaldiçoando sua casa. Prepare seu coração, invoque o Espírito Santo e já deixe o like pessoa com as mãos postas. Para que esta mensagem alcance quem precisa libertar o próprio lar. Item 1. Quadros ou esculturas de entidades pagãs. Giroflex, sinal do perigo. Você entra numa casa elegante, tudo parece harmonioso, mas, ali na estante, há um Buda dourado sorridente, uma deusa da fertilidade com dezenas de seios, uma escultura africana tribal, ou ainda um orixá colorido ao lado da fruteira. Em muitos lares, essas imagens chegaram como lembrança de viagem, presente de alguém ou até a peça de decoração chique. Mas atenção, não são apenas objetos, são símbolos espirituais com história e função no mundo invisível. Taxinha São Francisco dizia: melhor parede nua do que ornada com espinhos invisíveis. Espadas cruzadas, por que amaldiçoam o lar? Diamante azul pequeno foram criadas para culto, não para estética. Essas imagens são réplicas de ídolos venerados em templos pagãos há séculos. Foram esculpidas, pintadas e consagradas, mesmo em série, com propósitos de reverência espiritual. Tê-las em casa é como abrir uma porta decorativa para influências estranhas. Diamante azul pequeno atrai legalmente a ação de espíritos estranhos. Mesmo que você diga: e não acredito nisso, o inimigo acredita. A presença desses símbolos cria contratos silenciosos, e muitos lares passam a ter sono agitado, discussões constantes, doenças sem explicação, sem imaginar que tudo começou com aquela estátua que parecia inofensiva. Diamante azul pequeno. A Bíblia é clara. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento não fala só de culto formal, mas também de conivência simbólica. Diamante azul pequeno contamina o ar espiritual da casa. Assim como um ícone de Cristo traz paz, uma imagem de Deus ou ídolo carrega a vibração de onde veio. O ambiente muda. A atmosfera pesa. Os anjos se calam. Pomba, como purificar o lar? Triângulo preto apontando para a direita. Faça uma varredura espiritual. Passe por todos os cômodos com discernimento e pergunte: esta imagem exalta a Deus ou exalta algo fora de Deus? Se a resposta for o fora de Deus, retire imediatamente. Triângulo preto apontando para a direita. Descarte com autoridade. Item não doe e não transfira maldição. Item não guarde-o por respeito. O respeito à escuridão é desrespeito à luz. Item quebre, queime ou descarte longe do lar, orando: renuncio, em nome de Jesus, a toda aliança feita sem meu saber. Triângulo preto apontando para a direita. Consagre o espaço libertado. Item coloque no lugar um crucifixo, ícone sagrado, ou versículo bíblico emoldurado. Item unja com azeite consagrado ou água benta, traçando uma cruz sobre a parede. Item proclame: o Senhor é rei deste lar. Nenhuma imagem se exaltará acima da sua glória. Se você já identificou algum símbolo pagão ou entidade decorativa em sua casa, se decidiu remover, se inscreva agora nos comentários. Minha casa servirá somente ao Senhor. Este ato público é mais do que uma frase, é um decreto espiritual, uma chave que tranca a entrada do inimigo e abre passagem à luz de Cristo. Se este vídeo trouxe clareza, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com alguém que talvez esteja lutando contra batalhas invisíveis dentro do próprio lar. Paz e bem. E que toda parede da sua casa profetize a glória de Deus. Item 2. Frases negativas na parede. Giroflex, sinal do perigo. Você entra numa casa e logo é recebido por um quadro ou plaquinha decorativa dizendo: balão de raiva, e aqui o caos reina. Balão de raiva, o reclamar faz parte. Balão de raiva, o casa da bagunça.
Balão de raiva ou não repare a desordem, e ela mora aqui. Parece brincadeira inofensiva, estilo despojado, um toque de humor. Mas espiritualmente, essas frases funcionam como decretos proféticos, se o pior, contra a própria casa. Taxinha São Francisco dizia: onde a língua murmura, o céu se cala. E o que dizer quando é a parede que murmura o dia inteiro, em letras cursivas? Espadas cruzadas por que amaldiçoam o lar? Diamante azul pequeno palavras moldam a atmosfera. Provérbios capítulo 18, versículo 21 afirma: a morte e a vida estão no poder da língua. Isso vale também para a língua escrita. Toda frase é um contrato. E quando penduramos no lar uma sentença de bagunça, reclamação ou ironia, estamos assinando espiritualmente esse acordo. Diamante azul pequeno criam decretos invisíveis. Ao escrever ou repetir frases como o caos reina aqui, você abre espaço para que esse o caos reine de fato. Item discussões constantes. Item desorganização crônica. Item sensação de peso espiritual. Item falta de paz mesmo após limpeza física. Diamante azul pequeno o lar age conforme o que se declara. A atmosfera da casa se comporta segundo a profecia ou que está exposta. Se a parede diz o bagunça mora aqui, o espírito da ordem se retira, se o da distração se acomoda. Diamante azul pequeno fazem o mal parecer normal. Frases que exaltam a reclamação, o desânimo ou o sarcasmo disfarçam a tristeza real por trás da decoração. O coração deixa de lutar pela mudança porque se acostumou com a zombaria. Pomba como purificar e reformar a parede com palavras de vida? Triângulo preto apontando para a direita faça uma inspeção espiritual nas suas paredes. Olhe com outros olhos para quadros, plaquinhas, letreiros, letras coladas na geladeira, adesivos. Pergunte: isso aqui profetiza bênção ou reforça confusão? Triângulo preto apontando para a direita remova frases negativas, sarcásticas ou caóticas. Mesmo que tenham sido presentes, mesmo que o combinem com a estética. A estética do céu é paz, não ironia. Triângulo preto apontando para a direita substitua por versículos e palavras de bênção. Algumas sugestões. Item: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. Item: o tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Item: o Senhor guardará tua entrada e tua saída. Salmo 121,8. Item: ó paz e bem, ó saudação franciscana. Item: o serviremos ao Senhor, ou Josué 24,15. Triângulo preto apontando para a direita consagre o novo quadro com unção e oração. Antes de fixar, trece uma cruz sobre ele com água benta ou azeite consagrado. Reze em voz alta: Senhor, que esta parede profetize somente a tua verdade. Que minha casa respire paz, ordem, gratidão e alegria no espírito. Triângulo preto apontando para a direita crie cantinhos de louvor visual. Monte um pequeno mural com frases positivas, inspiradoras, versículos e lembretes espirituais. Transforme suas paredes em evangelizadores silenciosos. Se você vai revisar as frases da sua casa e remover tudo que não profetiza bênçãos, escreva agora nos comentários: minha casa profetizará bênçãos. Faísca seu testemunho pode inspirar outro lar a trocar o caos pendurado pela promessa revelada. Se não curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe com aquele amigo ou parente que precisa urgentemente tirar a frase "o bagunça mora aqui" ou da entrada da cozinha. Livro aberto, a boca fala do que está cheio o coração, se as paredes também. Paz e bem. Que sua casa declare, verso por verso, que Cristo é o Senhor de cada parede. Item 3, e máscaras tribais ou rostos angustiados. Giroflex sinal do perigo. Você já viu ou tem em casa aquelas máscaras africanas, asiáticas ou indígenas com traços fortes, expressões deformadas, tristes ou até mesmo raivosas? Elas costumam ser chamadas de arte étnica, decoração exótica ou peça de viagem.
Mas o que poucos sabem, ou escolhem ignorar, é a verdadeira origem espiritual dessas imagens. Lupa inclinada para a direita. Muitas dessas máscaras foram feitas para uso em rituais espirituais, cerimônias de invocação, possessão ou oferenda a espíritos ancestrais. Não eram objetos neutros, eram portais simbólicos, ferramentas cerimoniais para canalizar a presença de entidades. Taxinha, quando colocadas como um enfeite no lar, continuam carregando a mesma carga espiritual, ainda que sem intenção consciente de quem as possui. Como dizia São Francisco: onde há rosto de angústia, ali falta o olhar do Altíssimo. Espadas cruzadas. Por que essas máscaras amaldiçoam o lar? Diamante azul pequeno. Portas abertas para entidades espirituais estranhas. Essas imagens não foram criadas como arte, mas como instrumentos cultuais. A Bíblia é clara em Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Toda vez que trazemos objetos que já foram usados para fins espirituais incompatíveis com Cristo, abrimos brechas, mesmo sem saber. Diamante azul pequeno. Símbolos de dor, tormento ou possessão. Máscaras com traços distorcidos, rostos de dor ou raiva carregam e espalham uma atmosfera pesada. Quem mora ou trabalha onde elas estão muitas vezes relata: item angústia sem motivo. Item pesadelos frequentes. Item brigas recorrentes. Item sensação de vigilância espiritual. Diamante azul pequeno. Contradição com a promessa de Cristo. O rosto que deve reinar no lar é o rosto da misericórdia, da paz e da verdade. Quando enchemos a casa de rostos deformados, entristecidos ou ritualísticos, desfiguramos a imagem do céu no espaço que deveria ser sagrado. Pomba, como purificar seu lar dessa influência invisível? Triângulo preto apontando para a direita. Remova imediatamente qualquer máscara tribal ou objeto com rosto distorcido. Mesmo que tenha sido caro, presente de alguém ou herança, nenhuma estética vale a paz do lar. Triângulo preto apontando para a direita. Ore com autoridade espiritual. Coloque as mãos sobre o objeto e reze em voz firme. Senhor Jesus, renuncio a toda aliança feita por ignorância. Se esta peça serviu a outro espírito, que agora perca toda influência sobre minha casa. O único rosto que reina aqui é o teu. Triângulo preto apontando para a direita. Descarte com discernimento. Se possível, quebre ou destrua. Não doe para outros, liberte a peça e liberte a casa. Descarte longe do lar e, ao retornar, proclame: na minha casa, entra a luz, se toda a treva foi dissipada. Triângulo preto apontando para a direita. Substitua por ícones de luz e devoção. Em vez de máscaras, coloque: item um ícone sagrado, eis, o rosto de Cristo, São Francisco, Nossa Senhora. Item um quadro com o versículo de números 6, versículo 25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda paz. Triângulo preto apontando para a direita. Unja o local com óleo consagrado ou água benta. Trece uma cruz no local onde estava a máscara, e reze: este lugar agora pertence a Cristo. Que apenas o rosto da alegria, da verdade e da paz seja lembrado neste lar. Se você tem, ou já teve, algo assim em casa, e sente que é hora de cortar essa raiz invisível, comente agora: não quero máscaras, quero o rosto de Cristo no meu lar. Faísca. Seu comentário pode abrir os olhos de outras pessoas que hoje vivem sob peso espiritual sem saber a causa. Se não curta, compartilhe e inscreva-se no canal para espalharmos juntos a luz que dissipa todo o véu e revela o verdadeiro rosto do amor. Livro aberto. Os puros verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Paz e bem. Que o único rosto que reine em sua casa seja o rosto que sorri sobre ti com graça e misericórdia. Item 4. Objetos com formas ocultistas. Giroflex. Sinal do perigo. Você já viu, ou talvez tenha, aquele enfeite ou bonito, mas com forma estranha. Item um pentagrama de 5 pontas. Item um olho grego ou contra inveja. Item búzios agrupados em círculo. Item mandalas coloridas.
Item um triângulo com um olho no centro, o olho que tudo vê. Item símbolos do zodíaco ou cartas de tarô expostas na decoração. À primeira vista, parecem apenas arte, moda boa, souvenirs de viagem ou objetos místicos. Mas no mundo espiritual, símbolos não são neutros. Lupa inclinada para a esquerda. A origem dessas formas está enraizada em tradições esotéricas, astrologia, religiões ocultas, feitiçaria e invocações. Mesmo que você não acredite nisso, seu inimigo acredita. E ele usa esses objetos como contratos silenciosos para reivindicar espaço dentro do seu lar. Silhueta de cabeça de pessoa falando. São Francisco de Assis, homem da pureza radical, gritaria com firmeza: retira os sinais das trevas, e tua casa verá a luz. Espadas cruzadas. Por que esses símbolos amaldiçoam o lar? Diamante azul. Pequenos símbolos são linguagem espiritual. Na Bíblia, Deus se comunica por meio de sinais: a cruz, a arca, o sangue do cordeiro nos umbrais. O maligno também usa sinais. Pentagramas, olhos esotéricos, mandalas e triângulos ocultistas não são apenas gráficos bonitos, são sinais de invocação e domínio espiritual. Diamante azul. Pequeno contrato silencioso com trevas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 19, está escrito: muitos dos que praticavam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram publicamente. A conversão exigia renúncia concreta de objetos e símbolos. Guardar um enfeite ocultista é como manter um altar clandestino dentro da própria casa. Diamante azul. Pequeno. Eles interferem na atmosfera espiritual do lar. Mesmo sem uso consciente, essas formas atuam no invisível. Item promovem inquietação, confusão, insônia. Item atraem distrações espirituais. Item dificultam a oração e o ambiente de paz. Diamante azul. Pequeno. Cristo e o ocultismo não podem habitar o mesmo espaço. Como diz 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Que comunhão há entre a luz e as trevas? A cruz e o pentagrama não coexistem. A palavra de Deus é clara: vê tudo por Cristo ou brecha aberta. Pomba. Como purificar sua casa dessa influência espiritual? Triângulo preto apontando para a direita. Faça uma oração de renúncia. Diante dos objetos, mesmo que com medo, declare com autoridade: em nome de Jesus, eu renuncio a todo símbolo que não glorifica o teu nome. Toda aliança feita com as trevas, consciente ou inconscientemente, está desfeita. Esta casa pertence ao Cordeiro. Triângulo preto apontando para a direita. Destrua os objetos e não venda, não doe. Item quebre, queime ou descarte fora do lar. Item enquanto faz isso, proclame Atos 19,19. Trouxeram seus livros e os queimaram publicamente. Item esse gesto é como um exorcismo silencioso, o inferno treme diante de objetos destruídos pela fé. Triângulo preto apontando para a direita. Unja os cômodos com óleo consagrado ou água benta. Item 3 se uma cruz nas paredes ou portas. Item ore em voz alta. O sangue de Jesus cobre este lar. Onde antes havia brecha, agora a bênção. Que só os sinais do céu permaneçam. Triângulo preto apontando para a direita. Substitua o símbolo de engano pelo sinal da vitória. Item pendure um crucifixo, um tal franciscano ou versículo bíblico visível. Item deixe claro no mundo espiritual: esta casa é território consagrado a Cristo. Se você já viu ou possui algo assim, se sente o chamado de purificar sua casa, se inscreva agora nos comentários. O único símbolo na minha casa será a cruz de Cristo. Cruz. Estrela brilhante. Cada comentário é uma declaração de autoridade espiritual. Se não curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que talvez esteja sofrendo sem saber o motivo. Se que precisa fechar as portas às trevas para abrir janelas para a luz. Livro aberto. Romanos capítulo 13, versículo 12. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Paz e bem. Que a única energia no seu lar seja o poder do Espírito Santo, se o único símbolo, a cruz que venceu o mundo.
Item 5. Da arte abstrata ou escura que gera angústia. Giroflex, sinal do perigo. Você entra em um ambiente e sente um aperto inexplicável. A luz do cômodo é boa, a casa é limpa, mas algo pesa. Então você repara. Item: um quadro com manchas confusas, pinceladas caóticas, cores densas. Item: uma escultura distorcida, de forma humana angustiada. Item: uma tela ou contemporânea o que parece transmitir solidão, dor ou desespero. Essas ou obras de arte, ou mesmo premiadas ou caras, carregam algo mais do que tinta, velas comunicam atmosfera espiritual. Silhueta de cabeça de pessoa falando. São Francisco, o poeta da beleza de Deus, diria: onde o olhar repousa, a alma respira. Se teus olhos se ferem, tua fé será encolhida. Troca a confusão da tela pela luz da criação. Por que esse tipo de arte amaldiçoa o ambiente? Diamante azul pequeno tudo comunica, mesmo o silêncio e a sombra. Uma imagem fala com a alma. E se o que ela diz é odor, ruído, sem sentido, o coração responde com inquietação. Você pode nem perceber conscientemente, mas seu espírito sente. E o lar, que deveria ser refúgio, se torna um campo de opressão invisível. Diamante azul pequeno. A estética do caos pode instaurar o caos. Muitas obras modernas nasceram sob inspiração de artistas em crises, vícios, seitas, revoltas. Elas não foram feitas para edificar, mas para expressar a dor. Ao pendurá-las na sua sala, você permite que essa dor entre e fale todos os dias. Diamante azul pequeno. Imagens inquietas geram pensamentos inquietos. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, a arte na parede alimenta o que você pensa, sente, e até como você ora. Se a imagem é sombria, é como colocar lâmpadas queimadas ou na alma. Diamante azul pequeno. Estética importa no mundo espiritual. Deus mandou que o templo fosse belo, com cortinas bordadas, castiçais de ouro, incenso perfumado. Êxodo 25. Beleza eleva. Feiura aprisiona. Uma imagem distorcida pode parecer sofisticada, mas se não comunica a paz, é brecha emocional e espiritual. Pomba: como purificar a atmosfera da sua casa. Triângulo preto apontando para a direita 1. Avalie com discernimento espiritual. Item: olhe para a imagem e pergunte com sinceridade: isso me aproxima de Deus ou me esvazia? Essa arte me dá paz ou me agita? Se houver hesitação, é porque já há um conflito entre espírito e decoração. Triângulo preto apontando para a direita 2. Remova o que inquieta. Item: mesmo que tenha sido caro, famoso ou o presente de alguém importante. Item: sua paz vale mais. Item: embale, descarte-o, se for o caso, queime com oração. Senhor, renuncio a todo símbolo de opressão que me cause desordem interior. Triângulo preto apontando para a direita 3. Substitua por imagens que inspirem o céu. Item: um quadro da natureza, montanhas, árvores, pássaros. Item: uma pintura da Sagrada Família. Item: um versículo bíblico emoldurado com capricho. Item: um ícone mariano ou franciscano, que traga a suavidade e presença espiritual. São Francisco gostava de contemplar o pôr do sol como um salmo pintado por Deus. Triângulo preto apontando para a direita 4. Ritual de luz e paz. Item: acenda uma vela perto do local onde a imagem será colocada. Item: faça o sinal da cruz sobre o novo quadro. Item: reze. Senhor, que esta imagem comunique o teu espírito. Que quem olhar para ela sinta alívio, consolo e esperança. Comente agora nos comentários. Não quero arte sombria, quero beleza que reflita a paz de Deus. Erva. Tachine e conte. Qual imagem, símbolo ou paisagem te traz paz dentro de casa? Pomba: seu testemunho pode iluminar a escolha de alguém que está convivendo com uma sombra na parede, sem nem perceber.
Marca de seleção branca. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que ama decoração, mas precisa decorar também o coração. A arte certa não é só bela aos olhos, se ela é janela para o céu. Livro aberto. Isaías 26, versículo 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Paz e bem. Que os quadros da sua casa sejam quadros da alma em paz, e que toda parede se torne um altar da esperança. Faíscas. Faíscas. Palavra final de São Francisco. A casa que carrega sinais de trevas, emudece o louvor. Mas o lar consagrado ao Altíssimo, até o silêncio canta. Se algum desses 5 itens está em sua casa, não tenha medo. A graça é maior que qualquer decoração amaldiçoada. Tome atitude hoje, transforme sua casa em santuário. Marca de seleção branca. Curta este vídeo se ele te trouxe discernimento. Botão de repetição. Compartilhe com alguém que precisa purificar o lar. Balão de fala. Comente: São Francisco, liberta minha casa. Livro aberto. Josué 24,15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Paz e bem, que sua parede, seus quadros e sua alma exalem a luz de Deus.